Jacó, assim, a gente tem antes de Jacó, a gente tem Isaac e Rebeca. Então a gente teve Abraão, Isaac e Jacó. Lembrando né? que o Isaac é aquele filho da promessa, Filho da promessa. que Abraão tanto queria, que ele levou em sacrifício ao Senhor, etc. Então a gente tem Abraão, Isaac e Jacó. E aí, quando a gente está Isaac, Isaac e Rebeca, esposa de Isaac, demoraram muitos anos para ter filhos. E aí, quando a gravidez finalmente aconteceu, ela veio acompanhado de algo incomum, né? Porque os bebês, eles pareciam que eles lutavam dentro do ventre. Aqui, então, a gente tem os bebês, Jacó e Esaú. A Rebeca, ela buscava uma resposta e ela ouvia que duas nações estavam ali e que o mais velho serviria o mais novo. Isso foi um pouco do que ela recebeu. Esaú nasceu primeiro. Esaú era ruivo, peludo, caçador. E Jacó nasceu em segundo, segurando o calcanhar do irmão. Então a casa já nasceu dividida. Isaac preferia Esaú, que era o homem do campo e da caça, aquele mais brutão. E a Rebeca se aproximava mais de Jacó, que era um pouco mais quieto, ligado ao ambiente da família. E aí diz assim em Gênesis 25, 23. Duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Então, Rodrigo, aqui eu acho que tem até uma coisa muito mais ampla do que só a história de Jacó e Esaú. A gente começa a ter até conflitos de hoje, talvez que tenham se iniciado desse momento. O que significa toda essa história de que eles nasceram, né? Os dois irmãos, um nasceu agarrando no calcanhar do outro. A gente tem esse conflito do irmão mais novo serviria ao mais velho serviria ao mais novo. O que você pode trazer de outros pontos de vista sobre isso? Vamos começar pela cultura da época. Na cultura geral do Antigo Oriente Próximo, geralmente o filho mais velho é o principal herdeiro. Até na distribuição de comida, por exemplo, era muito comum naquela época, isso acontece com José do Egito, quando você tinha um filho especial, porque não era como hoje, que você come o que quiser, vai lá e sobra comida. A comida no Oriente era uma situação de deserto, ela era muito bem dividida. Então eles calculavam a quantidade de comida pela quantidade de pessoas. E o pai tinha a maior parte dele. E o segundo, depois do pai e da mãe, que tinha a maior porção, era o filho primogênito. Então cada um ganhava um tanto de comida, o primogênito ganhava mais. E todo mundo sabia que, na ausência do pai, era o primogênito que iria liderar o clã. Era uma situação até de proteção no deserto. Um filho mais moço jamais alteraria a voz com um filho mais velho, com o irmão mais velho. Ele não falaria com o irmão mais velho com ar de autoridade, porque o irmão mais velho é o substituto do pai. Essa é a situação normal. Mas como todas as regras têm exceção, às vezes acontecia, e na história bíblica nós temos alguns casos, que o filho mais moço recebe, de maneira honorífica, digamos assim, entre aspas, o que deveria ser naturalmente do filho mais velho. O honorífico eu coloquei entre aspas, vocês vão entender por quê. E nessa situação aconteceu algo que chamou atenção. Nasceram gêmeos. Como é que vamos decidir qual dos dois é o mais velho se são gêmeos? O que sai primeiro do ventre da mãe. Então o primeiro que nasceu era um menino mais assim, peludinho. Porque tem menino que nasce com muito cabelo, tem menino que nasce com mais ruivinho, porque às vezes não eram gêmeos univitelinos, né? Ou seja, eles eram diferentes um do outro. Nasceu aquele primeiro e como a prática do Oriente Médio é sempre escolher o nome por alguma situação, letra A, da circunstância do nascimento, letra B, de desejo dos pais para aquele menino, ou letra C, de característica física da própria pessoa. Por exemplo, o nome José, que a gente já tratou aqui, talvez nasceu um menino meio gordinho, redondinho, e Yosef vem da raiz hebraica que significa redondo, pleno, pleno, redondo, gordinho. Então, vai ser Yosef, gordinho. Itzhak é risada, porque a Sara riu, então o menino vai chamar risadinha. Então, o primeiro que nasceu, esse aqui vai se chamar Esaú. Esaú vem do mesma palavra o mesmo sear, que tem dois significados. Pode ser algo peludo ou algo áspero. Por exemplo, tanto é que o território de Esaú veio se chamar, a gente portuguesa, como Seir. Saar. Seir significa região áspera, cheia de montanhas, que é a Jordânia. E realmente a Jordânia ela é toda áspera, ela é cheia de montanhas. E também significa avermelhado, ruivo. Então por isso que ele teve esse nome, Esaú. Só que quando ele nasceu, o outro
foi com a mãozinha no calcanhar. Então, Aquilo chamou atenção. Pequeno parênteses. Será que isso, na prática, aconteceu? Cara, eu tô imaginando assim, você vai fazer um parto normal. Uhum. Cara, num parto normal, não tem como um nenenzinho sair segurando no calcanhar do outro. Será que não é alguma força de expressão ou alguma, sei lá, alguma coisa além disso? Porque a criança não nasce segurando o calcanhar da outra, assim. Nasce. Eu não vou falar do calcanhar, mas tem uma foto, por exemplo, na internet muito interessante. Eu só não lembro se era um parto normal ou cesárea, em que o menino agarrou a mão do médico de tal maneira e ele puxou o menino e o menino foi com a... Tem essa foto na internet. Galera, vocês podem procurar depois aí no Google, alguma coisa, vocês vão achar. E é uma foto que rodou o mundo. Ele agarrou a mãozinha dele no dedo do médico e foi puxando. E alguns médicos falam que as crianças têm uma força muito grande. Esse é um primeiro elemento. Segundo elemento, a psicologia hoje, ela está avançando a planos para descobrir algumas questões muito interessantes, que eu não vou destrinchá-las aqui, porque é tangencial ao nosso assunto, mas eu vou colocar à guisa de ilustração para responder ao Tiago. Você sabia que na terapia você tem que também... Veja bem, não é reencarnação, nem espiritismo, nem vidas passadas. Mas, não sendo isso, eu vou afirmar, sabia que você às vezes tem que se terapizar por questões que aconteceram com seu avô? Porque hoje estão descobrindo que existem memórias afetivas que passam de maneira genética até não sei quantas gerações. A ponto que, pode até explicar o déjà vu. Eu posso sonhar, às vezes, a Eloá pode sonhar com um lugar onde ela não esteve, mas o seu pai esteve. E não tem nada de vidas passadas em nada, porque a memória afetiva passa. E às vezes tem tendências, traços de família que vão passando. Tanto é que você vê o Isaac repetindo alguns comportamentos do Abraão e assim por diante. Então, nesse aspecto, o bebê não é uma tábula rasa, como o pessoal pensava, uma folha em branco, tá certo? É aquela ideia da tábula rasa que nós nascemos igualzinho isso aqui, olha, isso não existe. Hoje a psicologia sabe que quando você nasce, você já nasce cheio de emoções, sensações e conceitos, mesmo que você não tenha a consciência plenamente desenvolvida. Até muita gente fala da psicologia intrauterina, a música que você canta quando o bebê está na barriga ainda, esse tipo de coisa. Então, a partir disso, é muito interessante que aqueles dois ali já começassem a ter comportamentos que demonstravam um pouco da personalidade de ambos. Então, como o Jacó, não estou falando que já no ventre ele queria suplantar o irmão, mas como chamou atenção o fato do segundo esticar a mão na perninha do outro e ir, nessa cultura do primogênito, opa, parece que esse aqui falou, não, deixa eu sair primeiro. E aí, o nome dele acabou sendo Yaakov, que é justamente uma palavra que vem do hebraico Yaakav, que é calcanhar. Mas deixe-me dizer que quando as pessoas falam Jacó significa enganador, eu quero explicar isso aqui, que não é que é um erro, mas não é completamente correto dizer assim. Eu vou explicar o porquê, não é preciso. A palavra Jacó vem da palavra calcanhar, que significa literalmente calcanhar. É como se eu criasse da palavra calcanhar um adjetivo. E o calcanhador. O calcanhador. O calcanhador. E qual o sentido prático disso? Era um sentido até positivo. Sabe, na caçada, quando o camarada vai olhando os passos do animal, as pegadas do animal, é um desbravador, aquele que vai olhando ali, aquele que vai no passo do outro e que vai sempre atrás, mas vai olhando, prestando atenção. Só que existem dois significados para os nomes que nós usamos. O semântico e o etimológico. O etimológico é o que o nome realmente significa. É isso aqui, ponto final. O semântico é aquele significado artificial que o nome adquire a partir da história dele. Vou dar um exemplo. O nome Judas, em termos etimológicos, significa louvado seja o Senhor. Yehudá. Em termos etimológicos. Mas em termos semântico, traidor. Judas significa traidor. Você está entendendo? Eu não sei qual é a etimologia do nome Braulio. Não sei. Mas há uns 20 ou 30 anos atrás, o pessoal estava fazendo uma campanha do governo com relação ao órgão sexual masculino e o cara brincava ao Braulio.
Eu lembro até que muitos Braulios pediram para parar com aquela propaganda porque as piadinhas ficavam ali, né? Braulio passou a ser um nickname para o órgão, para o pênis masculino. Mas Braulio não significa isso. Então, Jacó significa, originalmente, como eu falei, calcanhar ou calcanhador, aquele que vai no calcanhar do outro. Mas, pelo caráter dele, o nome dele se tornou aquele que vai no calcanhar para poder atacar o outro. Por isso que lá na frente, o Esaú vai falar com assim, agora eu entendo por que o seu nome é Jacó, porque você realmente é um enganador. E aí criou uma expressão idiomática, aquele que vai no calcanhar do outro é porque está querendo enganar. A serpente que vai ferir o calcanhar do Messias. Dan, que quando Jacó vai falar, Dan é uma serpente no caminho para pegar o calcanhar dos seus irmãos. Quando você pega na mitologia, acho que é grega, né? Você pega é Aquiles que tinha o ponto fraco? No... É o calcanhar de Aquiles. Calcanhar de Aquiles, exato. Cara, como que a gente... O único ponto que a mãe dele não mergulhou. O ponto que não mergulhou. Assim, como que a gente cruza, eventualmente, um pouco da história bíblica com a mitologia nesse caso? Porque eu tenho visto também que tem muitas religiões ou até pré-bíblicas, digamos assim, pré-histórias bíblicas, que depois acabam aparecendo de uma forma muito parecida, né, na própria Bíblia, assim. Tem alguma inspiração, alguma coisa na outra? Você acha só uma coincidência? Tem 3 razões que podem causar essas semelhanças. A primeira é a coincidência. Existem coincidências. Quer dizer, as histórias são tão grandes e vastas que alguma coisa vai ter. Vai ter. Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar, por exemplo, uma biografia de Hitler e de Napoleão Bonaparte, eu vejo várias coincidências. Hitler não era alemão, era austríaco. Napoleão não era francês, era italiano. Hitler queria dominar a Europa, Napoleão queria dominar a Europa. Hitler tinha uma relação muito estranha com a menina chamada Eva Braun. Napoleão também tinha uma relação muito estranha com Josephine. O grande inimigo de Hitler foi a Inglaterra com Winston Churchill. O grande inimigo de Napoleão foi a Inglaterra também com o bloqueio continental. Napoleão, quando morre frustrado, Napoleão tinha um ódio dos judeus. Hitler também tinha um ódio dos judeus. Napoleão também teve problema com o frio da Rússia. Foi uma das grandes causas da derrota dos exércitos de Napoleão, foi o frio da Rússia. O Hitler e o Napoleão, os dois também tiveram problema com o frio da Rússia. Você viu quanta semelhança que eu peguei? Alguém olhando a história de Napoleão e de Hitler à distância também pensa assim, não, isso aí foi forçado. Não foi forçado. A história coincidiu. Então, existem coincidências que realmente, por mais fantásticas que sejam, são apenas coincidência.